Pessoal, nós temos aqui então agora a segunda aula de simetria molecular, e essa segunda aula será dedicada exclusivamente a mostrar, a demonstrar as aplicações da simetria molecular, né? Aquilo, e nesse caso, aplicações, digamos, apenas na esfera qualitativa, né? Nós vamos mostrar que mesmo sem efetuar nenhum cálculo, apenas qualitativamente, ou no máximo semi-quantitativamente, nós podemos obter importantes informações, né, acerca de uma determinada molécula, acerca de uma determinada substância química, aplicando, né, elementos e operações de simetria a essas moléculas, tá certo? Então, vamos lá na sequência aí mostrar então alguns exemplos, né, e possibilidades de aplicação da simetria molecular no que diz respeito a sabermos, a inferirmos, a concluirmos, né, com relação a certas propriedades que as moléculas podem apresentar. A primeira aplicação, então, a primeira possibilidade de aplicação diz respeito à polaridade das moléculas, tá certo? Diz respeito à polaridade das moléculas. Então, o key point a ser destacado é o seguinte: uma molécula não pode ser polar, se ela pertence a qualquer grupo que inclui um centro de inversão, né? Qualquer dos grupos D e seus derivados, né? Para saber os grupos e tal, enfim, você pode remontar à aula anterior, tem uma tabela, né, com os grupos pontuais todos, tá certo? Enfim, os exemplos estão lá, né? Mas enfim, uma molécula não pode ser polar se ela pertence a algum grupo, né, que inclui entre os seus elementos de simetria um centro de inversão, né? Então, se ela pertence a qualquer dos grupos D, ou dos grupos cúbicos, como tetraédrico, octaédrico e icosaédrico, e também variações, digamos assim, desses grupos. Então, como nós já ilustramos na aula anterior, geometria e simetria não são exatamente a mesma coisa, né? Então, por exemplo, a molécula de metano pertence ao grupo pontual tetraédrico, né? E é apolar, como sabemos. Já clorometano não pertence ao grupo pontual tetraédrico, pertence, por conta dos elementos de simetria que possui ao grupo pertence, né, ao grupo pontual, está inclusa no grupo pontual C3V, né? E como sabemos, clorometano é uma espécie polar, né? Então percebam que esses exemplos aí estão de acordo com o enunciado, né? Uma molécula não pode ser polar, ou seja, ela será apolar se ela pertencer a um grupo que tenha dentre seus elementos, né, de simetria um centro de inversão, ou se ela pertencer a qualquer dos grupos D ou dos grupos cúbicos, né, tetraédrico, octaédrico e icosaédrico. Então, metano pertence ao grupo tetraédrico, né, consequentemente, né, pela generalização que ali está feita, né, aí no key point aí, não pode ser polar, e realmente é apolar, né? Já clorometano, né, não se encontra, né, não possui centro de inversão, não pertence aí a um grupo D, nem tetraédrico, nem octaédrico, nem icosaédrico, pertence ao grupo C3V e, portanto, poderá sim ser polar, e na verdade é polar, né? Então, esse já é um primeiro exemplo, né, da aplicação aí dos elementos de simetria, né? Então, mas o ponto-chave é sempre o quê? Identificar quais são os elementos de simetria que a molécula possui, a partir daí determinar em qual grupo pontual ela se encontra, né? Mas enfim, esse é um bom exemplo, né? Determinar se uma espécie é polar ou não. E aqui então nós temos aí três generalizações, digamos, três informações úteis, né? Uma molécula não pode ser polar se ela tiver um centro de inversão. Uma molécula não pode ser polar se ela tiver um centro de inversão. Então, se você conseguir localizar numa determinada molécula como um dos elementos de simetria um centro de inversão, com certeza então essa molécula, essa espécie, enfim, não é polar. Uma molécula não pode ter um momento de dipolo elétrico perpendicular a qualquer plano de reflexão, né? É a afirmação 2. E a afirmação 3, uma molécula não pode ter um momento de dipolo elétrico perpendicular a qualquer
dos seus eixos de rotação, tá certo? A qualquer dos seus eixos de rotação. E aí, então, nós temos um exemplo do livro do Atkins, né, Química Inorgânica, quinta edição, mas na quarta edição, os exemplos, todos ou quase todos que estão na quinta edição, também estão na quarta, tá certo? É só verificar enfim, a numeração, né, dos exemplos. Mas vamos lá, tem um exemplo pronto aí, né? O rutenoceno, que está aí na figura 9, né? Tem uma estrutura pentagonal prismática, né? E nesse composto, um átomo de rutênio está ensanduichado entre dois anéis, né? C5H5. Aí a pergunta é, essa espécie pode ser polar? Bom, aí a resposta. Bom, você termina aqui com base nos elementos, né, de simetria presentes, você termina chegando à conclusão, enfim, termina constatando que rutenoceno pertence ao grupo D5H. Né? E conforme colocado na afirmação lá no primeiro slide, né, moléculas que pertençam, dentre outros grupos possíveis, a algum dos grupos D, né, não pode ser polar. Então, a conclusão é que não pode ser polar, portanto é apolar. Para saber a que grupo pontual a espécie pertence, pode ser utilizado, por exemplo, aquele fluxograma, né, que aparece nos slides da aula anterior, da aula número 1, que vai aparecer de novo também nos slides dessa aula num outro momento, tá certo? Mas enfim, você identifica quais são os elementos de simetria que a molécula possui, usa aquele fluxograma para chegar à conclusão de a qual grupo pontual ela pertence. No caso aí do rutenoceno, ele pertence ao grupo pontual D5H, é um dos grupos D e, portanto, né, a espécie não pode ser polar, sendo assim ela é apolar. Na sequência, então, vem aí um self-test, né? Ele dá uma conformação do ferroceno, que é mostrada aí na figura 10, né? Ferro ensanduichado entre dois anéis C5H5. Essa conformação em particular ela está 4 kJ por mol acima, né, da configuração ou da conformação de energia mais baixa. Né? Percebam que um dos grupos CCH5 está virado ao contrário, né, por assim dizer, comparando aí com o rutenoceno. Né? Então essa é uma configuração pentagonal antiprismática. Né? E a pergunta pode ser polar? Né? Então, da mesma forma que você fez para o rutenoceno, nesse caso você vai identificar quais são os elementos de simetria presentes, utilizar o fluxograma, e você termina chegando à conclusão de que essa conformação aí pertence ao grupo D5D. Né? Portanto, é um dos grupos D também, portanto, não pode ser polar, portanto, é apolar também. É essa a conclusão a que se pode chegar. Uma outra aplicação importante, né, da simetria aplicada a moléculas, e aí estamos ainda, né, são aplicações, assim como aconteceu lá no caso da polaridade, né, da molécula, aqui também é só qualitativo. Né? Mas enfim, não são feitos cálculos. Né? Uma outra aplicação possível também é para saber se a espécie é quiral ou não. Né? Então vamos lá. Key point aí, o ponto a destacar. Né? E lembrar que essas conclusões, né, não são simplesmente afirmações feitas no vazio, quer dizer, são sínteses, digamos assim, das consequências do fato de você aplicar as operações, elementos de operações de simetria às moléculas, tá certo? Mas vamos lá, o key point aí é o seguinte: uma molécula não pode ser quiral se ela possuir um eixo impróprio de rotação. Uma molécula não pode ser quiral se ela possuir um eixo impróprio de rotação. Como nós lembramos, eixo impróprio é quando você gira a molécula de um certo ângulo em torno de um certo eixo C, um eixo próprio de rotação. Esse giro simplesmente não é uma operação de simetria, mas quando após girar você reflete a molécula num plano perpendicular a esse eixo de rotação, aí sim você obtém uma conformação que é indistinguível da conformação original, de forma que as duas operações casadas, girar de um certo ângulo em torno de um eixo próprio e reflexionar num plano perpendicular a esse eixo, aí sim você vai ter uma conformação indistinguível da conformação de partida, e isso você diz então que isso é um eixo impróprio de rotação. E então uma molécula não pode ser quiral se ela possuir um eixo impróprio de rotação. Né? Mas detalhe, né?
um plano de reflexão equivale a um eixo S1, né? Um eixo impróprio S1. E um centro de inversão equivale a um eixo S2. Portanto, moléculas, né, que tenham um plano de reflexão ou um centro de inversão, enfim, não podem ser quirais, né? Então, moléculas que possuam ambos, né, um plano ou um centro de inversão, possui, portanto, né, eixos impróprios de rotação e por isso não pode ser quirais. Mas, enfim, a afirmação geral é uma molécula não pode ser quiral se ela possuir um eixo impróprio de rotação. Pronto, para não confundir, né? Mas não nos esqueçamos que um plano de reflexão equivale a um eixo impróprio de ordem 1, assim como um centro de inversão equivale a um eixo impróprio de ordem 2. Né? E é claro, se tiver um eixo impróprio de rotação de ordem 3, 4, enfim, de alguma ordem maior, evidentemente a afirmação permanece verdadeira. Né? Enfim, o ponto-chave é procurar por eixo impróprio de rotação, mas lembrando que um plano, né, de reflexão equivale a um eixo impróprio de ordem 1, assim como o centro de inversão equivale a um eixo impróprio de rotação, né, de ordem 2. Né? Mas o ponto-chave é procurar então por eixos impróprios de rotação. Se tiver algum, a espécie não é quiral. Ponto. Né? Bom, então grupos, né, nos quais estes impróprios de rotação estão presentes inclui os grupos DNH, DND, né, e grupos cúbicos, né, tetraédrico e octaédrico. Então, moléculas, né, como metano, tetracarbonídeo níquel, que pertencem ao grupo tetraédrico, não são quirais. Né? É o que está afirmado em destaque logo no começo. Mas percebam que essa espécie que aparece aí, né, carbono ligado a 4 átomos de 4 elementos diferentes, é uma espécie tão assimétrica, né, que só possui como elemento de identidade só possui como elemento, né, de simetria o elemento identidade. Né? Pertence ao grupo C1 e não ao grupo tetraédrico. Né? Então, de novo, nos recordar aí que geometria e simetria são coisas diferentes. Né? Por isso, então, essa espécie aí ela é quiral. Né? Porque, na verdade, ela não pertence ao grupo tetraédrico. Pontual tetraédrico. Espécies que pertencem ao grupo pontual tetraédrico não são quirais. Né? Não são quirais. Mas essa espécie aí não pertence, né, ao grupo pontual tetraédrico. Tá certo? Na verdade, pertence ao grupo pontual C1. Né? Aquele famoso carbono assimétrico, né, que a gente ouve falar tanto lá na química orgânica. Tá certo? Mais um ponto importante, então, a destacar, e é isso que é, né, frisado aí nesse texto e com a representação dessa molécula, é o seguinte, né? É preciso verificar se, eventualmente, eixos impróprios de rotação de ordem maior do que 1 ou do que 2, né? Lembrar que um plano de reflexão equivale a um eixo impróprio de rotação de ordem 1 e um centro de inversão equivale a um eixo impróprio de rotação de ordem 2, né? Aí você não encontrou nenhum plano de reflexão, nenhum centro de inversão, aí você diz, bom, então essa espécie aí, enfim, é quiral, né? Porque não possui. Mas é preciso verificar o seguinte, né? É preciso verificar se eventualmente algum eixo impróprio de rotação de ordem maior do que 2, né, não está presente. Então essa espécie aí, né, enfim, apresenta, né, um eixo impróprio de rotação de ordem 4 e, portanto, não pode ser quiral. Né, o íon amônio quaternário aí, né? Enfim, apresenta um eixo de rotação de ordem 4. Então não basta você verificar, olha, não encontrei aqui nenhum plano de reflexão, que valeria um eixo impróprio de ordem 1, também não encontrei centro de inversão, que valeria um eixo impróprio de rotação de ordem 2. Né? Então você vai dizer, não possui nenhum desses eixos impróprios de rotação, então a espécie é quiral. Bom, mas é preciso verificar se eventualmente eixos impróprios de rotação de ordem maior do que 2 não estão presentes, como é o caso dessa espécie aí, né? Íon amônio quaternário, que possui um eixo de rotação impróprio de ordem 4 e, portanto, não é quiral. Né? Não é quiral porque possui um eixo impróprio de rotação, nesse caso, de ordem 4. E aí nós temos, então, um outro exemplo do livro do Atkins, né? Quinta edição, né? Química Inorgânica, quinta edição, mas, enfim,
Na quarta edição, né, que é a mais recente, traduzida para o português, os mesmos exemplos normalmente estão lá, tá certo? Então se faz uma pergunta aí com relação ao complexo acetilacetonato, né? A manganês ligado a 3 íons, né, acetilacetonato, e pergunta se ele pode ser quiral, né? Pode ser quiral. Bom, então você começa, né, o ponto-chave é usar identificar quais são os elementos de simetria que a molécula ou íon, se for o caso, possui. A partir dos elementos de simetria que a espécie possui, você vai utilizando aquele fluxograma, né, que já apresentamos na primeira aula e que vai aparecer aqui hoje também. Utilizando aquele fluxograma, você consegue determinar a qual grupo pontual a espécie pertence. E aí então você pode verificar se afinal ela possui algum eixo impróprio de rotação ou não. Tá certo? Mas enfim, verificando quais são os elementos de simetria, aplicando aquele fluxograma, etc., você termina chegando à conclusão que o manganês ligado, né, a 3 íons acetilacetonato, esse íon complexo, pertence ao grupo D3. Né, e os elementos de simetria são o elemento de identidade, um eixo C3 e 3 eixos C2. Né? Ou seja, não possui eixo de rotação impróprio. Né? E ele então é quiral. Né? Ele é quiral. Né? Mas com relação à quiralidade, o ponto-chave é aquela espécie, né? Se for uma espécie transiente, ou enfim, mas aquela espécie sobrevive em solução por tempo suficiente para ser detectada, né? Porque muitas vezes a espécie é quiral, mas ela não dura, né? Vamos usar um linguajar um pouco rude, né? Ela não dura em solução tempo suficiente para ser detectada, né? Mas não quer dizer que a espécie não seja quiral propriamente, mas enfim, essa espécie em particular ela tem tempo de vida longo bastante, né? Para ser detectada em solução, tá certo? Mas enfim, é uma espécie quiral, ela não possui eixo impróprio de rotação, porque pertence ao grupo pontual D3. No self-test seguinte, né? No self-test é dada uma conformação aí para H2O2, peróxido de hidrogênio, e pergunta se é quiral, né? Então, da tabela que nós já apresentamos lá na primeira aula, né? É um dos exemplos que aparece lá, H2O2 pertence ao grupo pontual C2. O grupo pontual C2 não exibe, entre seus elementos de simetria, um eixo de rotação impróprio. Né? Então, sim, é quiral, né? Porque não possui eixo impróprio de rotação. Né? E com relação à possibilidade de se observar, aí depende, né? Se a espécie sobreviver por tempo suficiente em solução, ou sozinha, ou se você conseguir ligá-la a alguma outra espécie, né? Que eventualmente aumente o seu tempo de vida, você pode terminar detectando sim, tá certo? Em solução. Mas o ponto-chave é por quanto tempo a espécie, né, sobrevive em solução, se é tempo suficiente ou não para ela ser detectada. Isso seria mais ou menos o comentário que se pode fazer, né? Com relação a essa possibilidade de você observar, né? H2O2 oticamente ativo, tá certo? Mas sim, a espécie pode ser quiral, né? Porque não possui eixo de rotação impróprio. Né? E agora nós chegamos então a uma terceira aplicação, né? Dos elementos de simetria a moléculas, né? Para que você possa aí chegar a conclusões importantes. Né? Aí nós vamos fazer referência à espectroscopia na região do infravermelho e à espectroscopia Raman, tá certo? Se você ainda não cursou alguma disciplina em que essas técnicas tenham sido abordadas, uma boa alternativa é você tomar aí algum livro de Química Geral, não são todos, mas você tem vários livros de Química Geral em que você vai ter uma introdução, né, rápida, mais curta e mais simplificada, ficando ali com o essencial a nível de interpretação no que diz respeito à espectroscopia vibracional. Então, se você ainda não teve contato, uma boa alternativa é não pegar um livro não de análise instrumental, que a coisa está mais robusta, pegar um livro de química geral, tem vários deles que tem lá uma introdução à espectroscopia, tá certo? Mas em essência, uma banda será ativa, bom, a espectroscopia na região do infravermelho, como o próprio nome diz, né, lida aí, né, tanto ela quanto a Raman, né, lida com radiação na faixa do infravermelho. Diferentemente da radiação na faixa do ultravioleta visível, que tem energia suficiente para promover transições eletrônicas, a radiação eletromagnética na faixa do infravermelho não tem energia suficiente para promover transições eletrônicas. Ela atua
quando interage com as moléculas a nível das vibrações moleculares. Né? Então, se, né, a vibração molecular, né, se traduzir, enfim, vier acompanhado de uma mudança no momento de dipolo, né, daquela ligação, daquela espécie, enfim, aquela banda será ativa no infravermelho. Se ela vier acompanhada de uma mudança na polarizabilidade, ela será ativa no Raman. Né? Mas o key point aí é o seguinte, né? A primeira parte lá em cima. Se uma molécula tiver um centro de inversão, nenhum dos seus modos vibracionais podem ser ativos simultaneamente no infravermelho e no Raman. Né? Se uma molécula tiver um centro de inversão, se ela possuir um centro de inversão, nenhum dos seus modos vibracionais poderá ser ativo simultaneamente no infravermelho e no Raman. Pode ser ativo um no infravermelho, o outro modo vibracional ser ativo no Raman, eventualmente, mas você não terá nenhum modo vibracional que seja ativo simultaneamente no infravermelho e no Raman. Tá certo? Na sequência aí, vem um comentário a mais com relação ao CO2, etc. E tem uma figura do próprio livro, depois tem uns espectros aí que nós calculamos, né? Não aparece no livro do Atkins, mas nós calculamos para poder explicar isso melhor, tá certo? Mas o ponto-chave então é ficar de olho aí na existência ou não de um centro de inversão. Então o exemplo que o livro traz é para a molécula de CO2, tá certo? Pare aí o slide, leia com calma, né, as partes que foram destacadas, tá certo? Mas eu peguei a figura do próprio Atkins e explicitei melhor, detalhei ali, coloquei algumas coisas. O que está dito aí como texto vai ficar mais claro quando nós apresentarmos a figura, tá certo? Mas enfim, CO2 aí utilizado, estão sendo feitos comentários aí com relação aos modos vibracionais de CO2, né? Pare o slide, leia com calma, etc. Mas a figura que vem em sequência vai ilustrar isso com um pouco mais de clareza, tá bom? Aqui então a figura a qual me referia, né? Molécula de CO2, bom, você pode, né, escrever estruturas de Lewis, né? Enfim, e aí você vai chegar à conclusão que a espécie é linear, né? Mas enfim, dada a estrutura, há um modo de vibração simétrico, é isso que está dito no texto lá atrás, né? Peguei a figura e aí estou traduzindo o que está lá no texto, né? Resumindo e traduzindo o que está lá no texto do slide anterior. Há um modo de vibração simétrico, né? É o primeiro de cima para baixo, né, na figura, que ele é inativo no infravermelho e, portanto, pode ser ativo no Raman. Né? Porque a afirmação é: se a molécula possuir um centro de inversão, e CO2 possui um centro de inversão, né? Está situado idealmente, né, no centro do átomo de carbono. Então, se a molécula possuir um centro de inversão, ela não pode possuir um modo vibracional que seja ativo simultaneamente no infravermelho e no Raman. Né? Então, a molécula de CO2 ela possui um estiramento simétrico que é ativo no infravermelho. Né? Está dado, enfim, está posto como um dado. Consequentemente, um modo de estiramento simétrico que é inativo no infravermelho. Isso está posto como um dado. Né? E, portanto, se é inativo no infravermelho, pode ser ativo no Raman. Não quer dizer que será, só porque é inativo no infravermelho. Né? Mas pode ser que seja ativo no Raman, e no caso né? Isso também é uma informação posta. Já esse modo de estiramento assimétrico, que é a segunda, né, figura aí de cima para baixo, é ativo no infravermelho e, portanto, não pode ser ativo no Raman. Né? E aí você tem dois modos vibracionais aí, torção, né, bend, né, as duas últimas figuras aí de cima para baixo, que são ativos no infravermelho e que, portanto, não pode ser ativo no Raman. Né? Então, no espectro de CO2, você vai ter aí, no caso, essas duas bandas, né, esse estiramento, né, essa torção, né, melhor dizendo. Esses dois modos vibracionais de torção, né, bend, aí, as últimas figuras, terceira e quarta figuras aí de cima para baixo, meio que se equivalem ou vão se sobrepor, na verdade, possivelmente constituam uma única banda, mas enfim. Né? Você tem aí, grosso modo, então, pegando o estiramento assimétrico, é ativo no infravermelho, esses dois aí, bends também ativos, né? Então nenhum dos dois é ativo no Raman. E aquele primeiro modo, o simétrico, que é inativo no infravermelho, e por isso pode ser ativo no Raman, inclusive está afirmado aí, né? Quer dizer, evidentemente se dispõe de dados experimentais,
está afirmado que realmente o é, né? Vamos ver os espectros modelados aí na sequência, para isso ficar um pouco mais claro. Aí então nós temos os espectros, né, de cima para baixo, primeiro o infravermelho, depois o Raman, para a molécula de CO2. Não são espectros experimentais, são espectros teóricos, tá certo? Que eu calculei utilizando o programa Spartan, né? E a base de dados utilizando funcional densidade, enfim, DFT, né? A base de dados é essa que está em azul aí, né? Entre parênteses, tá certo? Para quem quiser, enfim, mais informações. Mas em todo caso, aí está o espectro teórico, né? E realmente lá tem duas bandas ativas no infravermelho, né? Uma bem intensa ali, né? Um pouco abaixo de 2.500 centímetros a menos 1 e outra menos intensa ali em torno de 400 centímetros a menos 1. E no Raman você só tem uma banda ativa, né? Em torno ali de 1.400 centímetros a menos 1 mais ou menos. Mas o fato é que você tem duas bandas ativas no infravermelho, uma banda ativa no Raman, né? Aquilo que a gente viu com base no texto e com base na figura que apareceu no slide anterior, né? E as bandas que são ativas no infravermelho não são ativas no Raman, a banda que é ativa no Raman não é ativa no infravermelho, o que é coerente com o fato de que uma molécula que possui um centro de inversão não pode ter modos vibracionais aí que sejam ativos simultaneamente no infravermelho e no Raman, né? Isso foi destacado lá naquele key point, né? E isso é consequência aí da aplicação das operações de simetria às moléculas, tá certo? Enfim, confirmamos então com o CO2, né? Com o espectro fica melhor até para enxergar isso, né? Que realmente, né, você não tem bandas ativas simultaneamente no infravermelho e no Raman. E aí então na sequência, nesse self-test 6.7, é feita a seguinte afirmação: o modo torção, né, bending do N2O é ativo no infravermelho. Pronto, isso é um dado experimental. É ativo no infravermelho. A pergunta é, ele pode ser ativo no Raman? Sim ou não? Sim ou não? Né? Bom, primeiro nós podemos escrever, ou devemos escrever a estrutura de Lewis, né, para o N2O, para saber qual é a sua estrutura. É isso que foi colocado aí, tá certo? Escrevemos a estrutura de Lewis e aí está a estrutura do N2O. O passo seguinte é utilizar esse fluxograma para saber a qual grupo pontual a molécula pertence. Então você começa ali por aquele círculo verde, né? Molécula. Linear, sim ou não? Escrevemos a estrutura de Lewis para o N2O e vimos que ele é linear. Então a resposta é sim. Vamos ali para a esquerda então. Possui um centro de inversão? Não. Então o grupo pontual é C infinito V. Né? Então escrevemos a estrutura de Lewis para N2O, determinamos qual a sua estrutura. A partir da estrutura conseguimos identificar, né, quais elementos de simetria ele possui e aí fomos respondendo as perguntas nesse fluxograma. Chegamos à conclusão que N2O pertence ao grupo pontual C infinito V. Bom, uma vez identificado então que o N2O pertence ao grupo pontual ou se enquadra, né, no grupo pontual C infinito V, nós vamos verificar aí quais são os elementos de simetria do grupo pontual C infinito V e verificamos que entre os elementos de simetria, né, desse grupo pontual não há um centro de inversão, né? Se bem que nós já houvéssemos inclusive respondido essa pergunta, né, para poder situar, né, enfim, o N2O aí num determinado grupo pontual. Mas enfim, não possui centro de inversão, então a pergunta, aquele modo vibracional, né, que o enunciado afirma que é ativo no infravermelho, ele poderá ser ativo também no Raman? A resposta, sim, poderá. Não quer dizer que será, né? Porque, enfim, tem que ver se, né, implica, né, naquele modo vibracional, não há alteração ou não da polarizabilidade da ligação. Mas, enfim, poderá ser, não quer dizer que será, mas poderá. Então a pergunta, poderá ser ativo aquele modo vibracional que é ativo no infravermelho? Poderá ser ativo no Raman? Sim, poderá. Por que poderá? Porque N2O não possui um centro de inversão, né? Pertence inclusive ao grupo pontual C infinito V, e dentre os elementos de simetria desse grupo não figura um centro de inversão. Um último então aqui, né? Exemplo de aplicação, de possibilidade de aplicação dos elementos de simetria às moléculas, é para decidir quais combinações de orbitais, né,
podem ser realizadas ou não. Podem ser, claro que matematicamente falando, em princípio, você pode combinar quaisquer orbitais. Você pode tentar combinar quaisquer orbitais, né? Combinar as suas funções de onda, né? Mas a questão é quais combinações serão frutíferas, né? Enfim, resultarão em sobreposições frutíferas desses orbitais, né? Então, para decidir quais, né, dessas possíveis sobreposições ou dessas possíveis combinações de orbitais, por exemplo, orbitais atômicos para produzir orbitais moleculares, né, e aí estaríamos a falar de teorias orbitais moleculares, para verificar quais dessas combinações são possíveis, né, no sentido de produzirem, né, enfim, resultados energeticamente satisfatórios, etc., enfim, coerentes. Os elementos de operações de simetria aplicados ajudarão a responder essa pergunta, né? Bom, o key point diz o seguinte, né? A combinação, né, symmetry adapted, ou enfim, seria adaptado por simetria, né, qualquer coisa assim, enfim. Combinação linear de orbitais, né, de orbitais atômicos, que se conformam, né, à simetria de uma determinada molécula, são usados para construir, né, orbitais moleculares, enfim, são usados para construir orbitais moleculares, né? Mas enfim, tentando colocar isso em poucas palavras e numa tradução livre, né? O ponto-chave é, você só vai poder combinar orbitais, né, para produzir orbitais moleculares, combinar isso orbitais atômicos, que, por questões de simetria, produzam, né, combinações, digamos, frutíferas, né? E o que aparece aí nessa parte de baixo, um pouco mais abaixo também destacado, é que um princípio fundamental da teoria dos orbitais moleculares, né, de moléculas diatômicas, né? Claro, vamos pegar um exemplo com moléculas com apenas 2 átomos, que fica mais fácil para compreender, né? É que os orbitais moleculares são construídos a partir de orbitais atômicos de mesma simetria. Então, os orbitais atômicos que você vai utilizar para combinar, para produzir os orbitais moleculares, devem ser orbitais atômicos de mesma simetria. E aí, nessas figuras, A, B e C, né, você tem aí exemplos de possibilidades, né? Um orbital S, né, pode sobrepor-se com um orbital S, né? Esse orbital S pode se sobrepor também com um orbital P, né, cujos lóbulos estejam aí ao longo, né, do mesmo eixo aí que o orbital S. E aí, no caso, você vê que a combinação ali, estamos falando da figura da letra B, né, é mais com mais, né, fazendo referência ao sinal da função de onda. Já na letra C, né, aí vamos supor que na letra B o orbital é PZ, né, tá certo? Já na letra C, você teria um orbital S, você está tentando combinar esse orbital S com um orbital PX ou eventualmente com um orbital PY, né, que é perpendicular aí ao eixo, né, onde está o orbital S. Aí você veja que o mais, né, da combinação na parte de cima é, por assim dizer, cancelado, anulado pelo menos, né, no lóbulo de baixo do orbital P, de forma tal que essa combinação não seria frutífera, esse overlap, essa sobreposição aí não seria frutífero, né? Então, as considerações referentes à simetria é que vão determinar quais combinações podem ou não ser realizadas. E aí explicita-se um pouco melhor, né, esse texto destacado aí na parte de cima, né, o fato de que a restrição, né, para você formar ligações sigma, pi ou delta, né, elas devem ser formadas com orbitais atômicos da mesma simetria, né. Isso vem do fato, né, de que há o requerimento de que os componentes, né, do orbital molecular devem comportar-se identicamente, né, sob uma determinada transformação aí de simetria, isso para que, né, eles tenham um overlap que seja diferente de zero, ou que seja não nulo, ou para que haja uma sobreposição frutífera, digamos assim, né? Exatamente o mesmo princípio também se aplica aí, né, a espécies poliatômicas, né? Mas enfim, aí vem um exemplo então, de novo, né, para o slide, ler com calma, etc. Mas enfim, vem um exemplo aí 6.10, né, que você vai fazer referência à molécula de amônia, né, a molécula de amônia.
A molécula de amônia pertence ao grupo pontual C3V, né? C3V. Estão aí os elementos de simetria, né, do grupo pontual C3V. Né? É 3 eixos de ordem 3 e 3 planos de sigma V, né? Tá certo? E aí então, né? E sim, aí você tem no caso, né? Quais serão, né? Quais serão aí os orbitais que vão ser empregados, né, na molécula de amônia, no caso? É essa pergunta que se procura responder, né? E você vai estar fazendo referência aí, no caso, aos orbitais 1s, né? Os orbitais 1s do hidrogênio, né? E como é que eles se comportam, né, no que diz respeito a essas operações de simetria. Né? Que talvez não tenha ficado muito claro, enfim, na parte anterior, no slide anterior, vai clarear melhor agora com certeza. Né? Na parte de baixo aí, o exercício não traz isso, mas nós colocamos para poder clarear um pouco a coisa, né? A tabela de caracteres aí do grupo pontual é C3V, né? Ao qual pertence a molécula de amônia, tá certo? E aí, no caso, considerando então os três orbitais 1s, né, dos três átomos de hidrogênio, né? A parte em destaque nos diz que nenhum deles, né? Bom, todos os três, né, melhor dizendo, pegando nisso, né? Uma molécula de NH3 tem simetria C3V, etc. Enfim, todos os três orbitais 1s permanecem unchanged, não mudados, né, não modificados sobre a operação E. Então, por isso esse 3. Né? Nenhum deles, né, permanece não modificado no que diz respeito a uma rotação de ordem 3, daí o 0 abaixo do 2C3. Né? E somente um deles permanece não modificado, né, no que diz respeito à reflexão no plano vertical, daí esse número 1, né, em 3 sigma V. Tá certo? E quando você pega a tabela de caracteres, né, você verifica que se você somar aí A1 e E, 1 mais 2, 3, 1 menos 1, 0, 1 mais 0, 1. Né? Então você pode, se considerar essa representação aí A1 mais E, corresponde, né? Aquele 3, 0 e 1 corresponde a A1 mais E. Né? Isso então significa que os três orbitais, né, 1s na molécula de amônia, contribuem, né, para a formação aí dos orbitais moleculares. Né? Um com a simetria A1 e os outros dois, enfim, com a simetria E. Né? Com a simetria E. E aqui então nós temos um outro exemplo, né? Esse é o penúltimo slide, aí está falando para a molécula de água, né? Para a molécula de água. A pergunta quais orbitais do átomo de oxigênio podem ser usadas para formar orbitais moleculares, né? Com os orbitais enfim, de hidrogênio na molécula de água. Né? E aí você tem as figuras 17 e 18. Né? As combinações possíveis aí, né? Matematicamente possíveis, enfim, das funções de onda. Né? Mais com mais e mais com menos. Né? Bom, aí você vai ter que realmente parar o slide, olhar com calma, né? Ler, né? Acompanhar, mas enfim, a molécula de água pertence ao grupo pontual C2V. Né? Os elementos de simetria do grupo pontual C2V são esses, né? O elemento E, um eixo de rotação próprio de ordem 2, C2, um plano sigma vertical e um segundo plano sigma vertical. São dois planos sigma vertical. Né? E a questão se você considerar, né, essas duas somas possíveis aí, né, que estão nas figuras 17 e 18, como é que ficam, né, sob essas operações de simetria? Bom, elemento de identidade, né, equivale grosso modo, né, digamos, a não mexer com a molécula, não mexer com a espécie, né, enfim. Por isso, então, é invariante, né, é 1 e 1. Né. C2, um eixo de rotação de ordem 2, né, o φ1, que é o 17, né, é 1 e 1, se você girar, continua 1 e 1. Já o 18, que é mais e menos, se você girar aí de 180 graus, né, o eixo de rotação de ordem 2,
o menos vai para o lado do mais, o mais vai para o lado do menos, há uma inversão, daí que é menos 1. Né? E, digamos, um raciocínio análogo, né? Para explicar por que é 1 e 1, no caso do φ1, e menos 1 e 1, no caso do φ2, para a reflexão no plano sigma vezes sigma v', tá certo? Se você quiser saber quem está sendo chamado de sigma vezes sigma v', tem a figura no próprio livro, e essa figura também aparece aí nos slides da nossa primeira aula, tá certo? Então você termina chegando à conclusão que o orbital 2s do oxigênio, assim como o orbital 2pz, tem simetria A1, e o orbital 2py tem simetria B2. Né? E aí então as combinações possíveis seriam, as funções de onda, né? Seriam essas que aparecem aí na sequência. Né? Psi igual a C1, φ de O2 e por aí vai. Né? Enfim, a equação está aí posta. Né? E aí na sequência nós vamos mostrar a tabela de caracteres para clarear isso um pouquinho mais. Né? Agora sim, acho que com a tabela de caracteres fica um pouco mais claro. Né? Lembrar que o 1, menos 1, né? Muda de sinal ou não muda de sinal, digamos assim, quando você, né, executa a operação de simetria. Identidade, não muda, né, porque você não mexe, digamos assim, com a espécie. Né? Girar de 180 graus em torno de um eixo de rotação de ordem 2. Né? Reflexionar no plano sigma V e no outro plano sigma V'. Esse 1 e menos 1 vem disso, muda de sinal ou não muda. Isso fazendo referência lá às figuras 17 e 18, ok? E então é 1, 1 e 1 e 1 menos 1 e 1. Quando você vai na tabela de caracteres do grupo pontual C2V, né, que é o grupo pontual ao qual pertence a molécula de água, né, você verifica que esse A1 aí, né, corresponde ao eixo Z, né, rotação em torno do eixo Z, o eixo Z, melhor dizendo, e B2AY, né, e B2AY, tá certo? Então você termina chegando à conclusão que o quê? Né? O orbital 2s e o orbital PZ, 2PZ, né, do oxigênio, os dois têm simetria 1. O orbital 2PY tem essa simetria, né, B2, né? Então eles vão ser utilizados, né, podem ser utilizados para produzir combinações, digamos, efetivas, frutíferas. Né? O orbital 2px aí ficou de fora. Né? O orbital 2px ficou de fora, que seria o elemento aí B1, né? 1 menos 1, 1 menos 1. Né? E percebam que realizando as operações lá sobre a figura 17 e 18, né, nós não chegamos aí enfim, a constatar, né, que essa representação corresponda, né, a alguma das quais nós chegamos com base lá nas operações de simetria reaplicadas sobre as figuras 17 e 18. Mas enfim, para resumir, né, a aplicação dos elementos e operações de simetria aos orbitais é que vai terminar nos dizendo quais orbitais, afinal, produzirão ou não produzirão sobreposições frutíferas, quais orbitais podem ou não ser combinados, né, para produzir orbitais moleculares. Né? E essa conclusão de quais poderão ou não ser combinados, essa conclusão será obtida com base na aplicação dos elementos e operações de simetria aos orbitais. É por isso que nem toda combinação pode envolver todo e qualquer orbital. Não são quaisquer combinações que vão resultar, né, em combinações frutíferas, ou se nós quisermos pensar numa imagem mental de orbitais se sobrepondo, né, naquela figura que apareceu logo lá no começo, né, um orbital S se sobrepõe a um orbital P perpendicular a ele, né? A sobreposição com o lóbulo positivo e com o lóbulo negativo do orbital se cancelavam de forma tal que, enfim, a resultante, digamos, desse overlap era nulo. Né? Era nulo. Em essência, é isso.